Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo exercício de termodinâmica 2. Nesse vídeo, vamos resolver um exercício que trata do equilíbrio líquido-vapor, mais especificamente sobre ponto de bolha e ponto de orvalho. O enunciado é: considere um sistema contendo 10% de N-pentano, 40% de N-hexano e 50% de N-heptano em base molar. Determine a. Qual a temperatura e a composição do líquido quando a primeira gota é formada, considerando que o sistema estava inicialmente a 1,4 bar. B. Qual a pressão e composição do vapor quando a primeira bolha é formada, considerando que o sistema estava inicialmente a 345 Kelvin. Considere válida a lei de Raoult e, além disso, foi fornecido no enunciado os valores das constantes de Antoine para todos os três componentes. Para resolver esse exercício, é preciso ter ciência de que, na letra A, trata-se do cálculo de um ponto de orvalho, uma vez que ele pergunta a composição e a temperatura quando a primeira gota é formada. Esse ponto no qual a primeira gota é formada é chamado de ponto de orvalho. Já na letra B, trata-se do cálculo de um ponto de bolha, uma vez que ele quer saber quando a primeira bolha é formada. E nesses cálculos de ponto de bolha e ponto de orvalho, a gente sempre tem 4 informações: a temperatura, a pressão, a composição do vapor e a composição do líquido. Dessas 4 informações, sempre 2 delas vão ser fornecidas, e as outras 2 você terá que calcular no exercício. Além disso, a composição global do seu sistema, independente da fase, sempre será também fornecida. Assim, na letra A, como queremos calcular a temperatura e a composição do líquido quando a primeira gota é formada, trata-se de um exercício do tipo ORV-T, ou seja, é um ponto de orvalho que você quer calcular em conjunto com a temperatura. Já na letra B, trata-se de um exercício do tipo BOL-P, uma vez que você quer calcular a composição quando a primeira bolha é formada e também a pressão. Para calcular o ponto de orvalho, vamos utilizar a lei de Raoult, que o enunciado do exercício considerou válida e que é a forma mais simples que temos para modelar um equilíbrio líquido-vapor, e que, além disso, facilita bastante os cálculos feitos à mão. Então, nós vamos utilizar de uma informação que é a de que no ponto de orvalho, a composição do vapor é igual à composição global. Isso se deve pelo fato de que, antes do ponto de orvalho, todo o seu sistema estava na forma de vapor, e é exatamente no ponto de orvalho em que começarão a surgir as primeiras gotas de líquido. Logo, como todo o seu sistema estava na forma de vapor, a composição do vapor, Y5, Y6 e Y7, deve ser correspondente à composição global do sistema. Note que a notação que eu utilizei aqui, utilizando os subscritos 5, 6 e 7, é referente ao número de carbonos de cada um dos componentes, o que facilita a escrita de todas as equações. Então, pela restrição do balanço de massa, de que a fração molar dos componentes no líquido somadas tem que ser igual a 1, nós podemos reescrever a lei de Raoult para cada um dos componentes da seguinte forma. Ao isolar a fração molar do líquido, temos que para cada componente vale a expressão xi é igual a yip sobre pi sat. Então, ao reescrever a lei de Raoult para cada um desses componentes e igual a 1, nós podemos colocar em evidência o termo da pressão e assim chegar numa equação correspondente que leva em consideração a fração molar de cada componente na fase vapor e as suas pressões de saturação. Mas nós não temos a temperatura. A equação de Antoine é a forma que nós temos para calcular a pressão de saturação de cada componente de acordo com a temperatura dada. Mas como nós não temos a temperatura, vamos manter essa equação na forma como ela está escrita aqui, só substituindo os valores das constantes que foram dadas no enunciado. Assim, ao substituir as pressões de saturação correspondentes de cada componente e substituindo também os valores numéricos da pressão e das frações molares do vapor, que no caso correspondem às frações molares do sistema como um todo, nós temos uma equação
na qual a única incógnita é a temperatura. Essa equação ela não é possível de ser resolvida analiticamente, porque são vários termos exponenciais que estão se somando. Então, ao utilizar um solver, um método numérico qualquer, existem vários softwares disponíveis ou calculadoras que podem fazer essa conta, nós encontramos que essa equação converge para uma temperatura igual a 369,8 Kelvin. Assim, com base nesse valor de temperatura obtido, nós podemos calcular a composição do líquido, porque, como já sabemos, a composição do líquido é igual à composição do vapor vezes a pressão sobre a pressão de saturação daquele componente. Então, fazendo essa conta para cada um dos componentes e agora substituindo a temperatura encontrada anteriormente, nós conseguimos calcular a composição de cada componente no líquido no ponto de orvalho. Então, esse é o ponto de orvalho que foi calculado, a temperatura de 369,8 Kelvin e a composição de cada um dos componentes na fase líquida. Perceba que, como é necessário, a soma das frações molares de cada componente ela é igual a 1. Na letra B, temos um cálculo do ponto de bolha. Então, utilizaremos a lei de Raoult, como anteriormente, porém os cálculos serão um pouco diferentes. No ponto de bolha, a consideração que a gente pode fazer é que a composição do líquido é igual à composição global. E é somente no ponto de bolha onde as primeiras bolhas de vapor irão começar a aparecer. Assim, ao isolar o termo da fração molar do vapor na lei de Raoult, temos que YI é igual a XI PI SAT sobre P. Então, utilizando a restrição do balanço de massa de que o somatório das frações molares do vapor tem que ser igual a 1, nós podemos escrever uma equação da seguinte forma. E assim como anteriormente, podemos utilizar o termo da pressão que está presente em cada uma dos termos que está somando e colocar ele em evidência para obter uma equação simplificada. Note que fizemos o somatório das frações molares da fase que nós não temos informação. Isso é oportuno porque, de uma vez só, você consegue eliminar 3 incógnitas do seu sistema, que no caso aqui seriam Y5, Y6 e Y7. Então, a gente sabe que as frações molares do líquido serão iguais às frações molares do sistema como um todo. E, como a temperatura foi dada na letra B, podemos calcular também as pressões de saturação de cada componente, como é feito aqui a seguir. A gente tem as constantes de Antoine, que foram dadas, e agora, como a temperatura foi dada, nós conseguimos calcular as pressões de saturação. Em seguida, substituindo todos esses valores, a gente consegue calcular a pressão do sistema, visto que não sobra nenhuma incógnita aqui. Assim, basta voltar para a lei de Raoult, como está escrito aqui, e a composição do líquido foi dada, a pressão de saturação a gente conseguiu calcular e também já calculamos a pressão, então não restam incógnitas e a gente consegue também determinar qual é a composição do vapor. Temos aqui então um resumo dos nossos cálculos, a pressão de 0,9613 bar e a composição do vapor. Lembrando que, assim como na letra A, o somatório dessas frações molares tem que ser igual a 1, o que é uma ótima forma de conferir se os seus resultados fazem sentido. Lembrando que esse é apenas mais um vídeo de uma série de vídeos que o CAENC está fazendo, resolvendo exercícios de termodinâmica e também de outras disciplinas. Todos os vídeos estão disponíveis no YouTube do CAENC. Muito obrigado.